Reflexões espíritas. O mistério do corpo de Jesus após sua morte. Desaparecimento ou desagregação. O que realmente aconteceu com o corpo de Jesus? Imagine-se na época de Jesus Cristo. Após a sua morte na cruz, o mundo ficaria em completo choque. Seus discípulos, seguidores e até os sacerdotes estavam à espera de uma confirmação de sua ressurreição. Algo que, segundo as Escrituras, deveria acontecer 3 dias após a sua morte. No entanto, algo de misterioso aconteceu. Quando o sepulcro foi aberto, o corpo de Jesus não estava lá. O que aconteceu com esse corpo? A visão tradicional da ressurreição física é defendida por muitas religiões, onde se acredita que Jesus retornou à vida em seu corpo físico, um grande milagre que mostrou sua divindade. Mas o que a doutrina espírita nos ensina sobre esse evento extraordinário? Se Jesus não ressuscitou fisicamente, onde foi parar o corpo dele? Hoje, vamos explorar essa intrigante questão e discutir como a visão espírita se aprofunda no mistério do desaparecimento do corpo de Jesus, além de nos trazer uma perspectiva mais profunda sobre a morte, a matéria e a espiritualidade. Prepare-se para uma nova compreensão sobre o que aconteceu após a morte de Jesus Cristo e como esse evento influencia nossas crenças espirituais até hoje. A ressurreição de Jesus, uma visão espírita. As tradições religiosas falam amplamente sobre a ressurreição de Jesus como um ato de milagre divino. De acordo com os relatos, Jesus morre crucificado, é sepultado em um túmulo e após 3 dias ele retorna à vida, provando que a morte não tem domínio sobre ele. Porém, ao aprofundarmos os ensinamentos da doutrina espírita, percebemos que a ressurreição, na visão espírita, não se trata de uma volta à vida física, mas sim de uma afirmação de vida espiritual. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos ensina que a ressurreição não se dá pelo retorno do corpo físico, mas pela sobrevivência do espírito após a morte. O espírito de Jesus continuou sua jornada no plano espiritual e, por sua vez, a missão dele foi cumprida através da transmissão de ensinamentos espirituais, não da volta do corpo material. Jesus se tornou espírito imortal, assim como todos nós somos, e esse é o verdadeiro significado da ressurreição. Portanto, o que a doutrina espírita defende é que Jesus não ressuscitou fisicamente, mas sim espiritualmente. E isso não diminui o impacto de seus ensinamentos, mas sim os aprofundam em um nível espiritual. O corpo de Jesus e sua desagregação, a visão espírita da morte e da matéria. Agora, a grande pergunta: onde foi parar o corpo físico de Jesus? O que sabemos, de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec e outros espíritos, é que o corpo físico de Jesus não foi simplesmente retirado. Em vez disso, houve o que podemos chamar de desagregação da matéria. O corpo físico de Jesus, assim como todos os corpos materiais, é composto por elementos orgânicos e moléculas que se conectam de maneira específica. Essas moléculas são compostas por gases como oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, que estão em constante movimento e interação. No momento da morte física, o corpo de Jesus deixou de ser o veículo material da sua alma e passou a ser composto apenas por esses elementos essenciais de matéria, que eventualmente se desagregam. O desaparecimento do corpo de Jesus pode ser explicado pela desintegração da matéria que compunha o seu corpo. Assim, o corpo físico de Jesus retornou ao fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria do universo. Kardec nos ensina que a matéria não é permanente. Ela é uma concentração de fluido cósmico que, ao longo do tempo, volta ao seu estado de éter ou fluido universal,
quando não há mais a força vital, o espírito, mantendo essa coesão. Esse conceito de desagregação da matéria nos oferece uma explicação mais profunda e espiritualizada do que poderia ter acontecido com o corpo de Jesus. Não foi um milagre no sentido de ressurreição física, mas sim um retorno à matéria primordial, como o próprio Kardec explica. A explicação espírita para o desaparecimento do corpo de Jesus. A verdadeira explicação espírita para o desaparecimento do corpo de Jesus repousa nas leis da natureza e da espiritualidade. No site Passatempo Espírita, é mencionado que a desaparição do corpo de Jesus ocorreu devido ao fenômeno de desintegração da matéria. O Espírito de Jesus, ao deixar o corpo, permitiu que a matéria retornasse ao seu estado original. Kardec, em sua obra A Gênese, nos fala da lei da desagregação da matéria. Quando o espírito abandona o corpo, as moléculas que antes estavam unidas pela energia vital começam a se desintegrar e voltam ao fluido cósmico universal, que é o princípio de toda a matéria. Essa visão vai ao encontro do conceito de que não existe ressurreição física como a entendemos tradicionalmente. A partir dessa explicação, podemos entender que, ao invés de ressuscitar fisicamente, Jesus se tornou imortal espiritualmente. O mistério do corpo ausente é, então, um reflexo da verdade espiritual de que a morte do corpo físico é apenas uma transição para a vida espiritual e não um fim. As razões espirituais para o desaparecimento do corpo. Por que o corpo de Jesus desapareceu? A doutrina espírita oferece duas explicações cruciais. 1. Fortalecimento da fé dos discípulos. O desaparecimento do corpo físico de Jesus foi necessário para que os discípulos não se apegassem ao material, e sim ao espiritual. Se o corpo tivesse sido encontrado em decomposição, os discípulos poderiam ter duvidado do poder espiritual de Jesus. Ao não encontrarem o corpo, os discípulos foram forçados a olhar para a mensagem de Jesus, não para seu corpo físico. Isso reforçou a ideia de que Jesus é um ser espiritual e não um ser que devesse ser adorado fisicamente. 2. Impossibilidade de contestação pelos sacerdotes. Sem o corpo de Jesus, os sacerdotes e inimigos do cristianismo não poderiam negar a ressurreição. Eles não tinham mais o corpo físico de Jesus para usar como argumento contra a verdade espiritual de sua missão. O corpo de Jesus, mistério ou ensinamento espiritual? Agora que exploramos o desaparecimento do corpo de Jesus e a explicação espírita para esse fenômeno, podemos refletir sobre o propósito espiritual desse evento. O desaparecimento do corpo de Jesus foi fundamental para os ensinamentos espirituais que ele deixou para a humanidade. A ressurreição, como a entendemos, é, na verdade, uma transformação espiritual que transcende o físico. O corpo de Jesus desapareceu para que os discípulos e a humanidade pudessem entender que a verdadeira vida não está na matéria, mas na vida espiritual. Essa explicação nos mostra como Deus, a espiritualidade e as leis naturais não precisam violar a ordem do universo para cumprir a missão divina. O desaparecimento do corpo de Jesus foi então uma estratégia espiritual para evitar que os discípulos e os seguidores de Jesus se apegassem ao material e para que, ao longo dos séculos, a mensagem espiritual de amor, caridade e evolução fosse transmitida através de espíritos imortais, que são os verdadeiros responsáveis pela transformação espiritual da humanidade. O corpo de Jesus e a ressurreição espiritual. Em resumo, a explicação espírita para o desaparecimento do corpo de Jesus nos leva a compreender que a verdadeira ressurreição não é física, mas espiritual.
o corpo de Jesus se desintegrou, retornando ao fluido cósmico universal, como ensinado por Allan Kardec. Esse fenômeno revela as leis naturais da morte e da vida espiritual, permitindo que a humanidade compreenda, de uma vez por todas, que o espírito é imortal. Se você achou essas informações fascinantes e deseja aprofundar ainda mais no conhecimento espírita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Vamos juntos propagar o conhecimento espiritual e ajudar mais pessoas a entenderem as leis do universo e os ensinamentos de Jesus, que transcendem as limitações físicas. Seja parte dessa jornada espiritual e se inscreva agora mesmo. Até o próximo vídeo.